Bom pessoal, bom dia, meu nome é Pedro, eu vou continuar aqui nossas videoaulas sobre alguns temas relacionados à economia e um dos temas que eu gosto muito de abordar, que às vezes todo mundo pensa que é bobeira, etc., são temas ligados a esse modelinho básico de oferta e demanda, tá ok? Então no modelo básico de oferta e demanda, o eixo das coordenadas são sempre o preço e o eixo das abscissas são sempre a quantidade, indicando talvez que você pensasse que preço seria uma variável que a gente conhece como endógena e a quantidade é uma variável que a gente conhece como exógena, tá ok? Endo é o que vem de dentro, ou seja, o que o modelo responde, e exógeno é o que vem de fora, ou seja, a quantidade define preço. Bom, todo mundo sabe que na economia real a quantidade é definida pelo preço, tá certo? Todo mundo escolhe o quanto quer comprar, o quanto quer vender com base no preço observado. Então, a gente tenta se aproximar a uma equação desse tipo aqui, mesmo um modelo onde o preço esteja nas ordenadas e a quantidade nas abscissas. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai definir a demanda do ponto de vista de quem quer comprar. Então quem quer comprar tem uma relação negativa com o preço, certo? Você quer comprar mais quando o preço está menor e você compra menos quando o preço está maior. Então essa relação é negativa. Já quem quer vender é o contrário, correto? Você vende mais quando o preço aumenta e você quer vender menos quando o preço diminui. Isso é uma relação indicando então que a demanda tem uma relação inversa entre preço e quantidade, e a oferta tem uma relação direta entre preço e quantidade, tá ok? O equilíbrio nesse mercado se dá sempre como? No cruzamento entre os ofertantes e os demandantes. E aí eles escolhem ambos qual quantidade que eles querem vender, sempre acordando um preço de equilíbrio, tá ok? Nesse tipo de mercado, você percebe que existe uma área aqui, ó, que eu já vou definir o que é, que na verdade é uma área que define excedente. Essa área aqui, abaixo da demanda e acima do preço, chama-se excedente do consumidor. Esse excedente é explicado por um único motivo, repara só. Num ponto aqui qualquer, o consumidor estaria disposto a comprar essa quantidade a esse preço, mas perceba que ele paga o preço de equilíbrio. Logo nesse ponto aqui, ó, ele recebe tudo isso aqui, ó, sob a forma de excedente, porque ao invés de ele pagar esse preço, ele paga o preço de equilíbrio. Nesse ponto aqui, ele paga exatamente o que ele estaria disposto a cobrar, ou seja, nesse ponto acaba o excedente dele. Então, tudo que está acima do preço e abaixo da curva de demanda chama-se excedente do consumidor. Da mesma forma, quando você olha aqui, ó, para o excedente do ofertante, nesse ponto aqui, o ofertante estaria disposto a vender nesse preço aqui. Tá ok? Nesse ponto. Só que, como ele vende ao preço de equilíbrio também, tudo isso aqui, ó, entra sob a forma de excedente, tá? E aí você pode pensar que o excedente, então, é o lucro do ofertante. Tá ok? Você pode ter a ideia de que o excedente é o lucro. E nesse ponto aqui, obviamente, ele vende exatamente ao preço de reserva dele, ou seja, ele vende exatamente ao preço de custo, vamos pensar assim, tendo lucro zero, tá? Então, tudo fora desse ponto geraria prejuízos para ambas as partes, tá? E até aqui eles se acordam e conseguem ter ambos tendo uma relação positiva, ou seja, tendo ganhos com a troca. Então, quando você cria um mercado, ele gera como excedente para a sociedade o que? O excedente do consumidor mais o excedente do produtor ou do ofertante. Tá ok? Então tudo isso aqui é gerado pelo mercado, isso tudo vai alimentar a economia, tá? Então é como se as pessoas estivessem mais felizes na medida que essas trocas acontecem. Bom, eu vou inserir agora nesse modelo a questão do governo sob a forma de uma tributação. Tá ok? Geralmente o governo ele promove uma tributação fazendo como? Ele promove uma tributação cobrando uma tarifa, né, T, uma tarifa T, vou botar aqui T igual a uma tarifa qualquer, por unidade vendida.
Então, se a gente pensar em uma curva de oferta que funciona mais ou menos assim, ó, uma curva de oferta que funciona mais ou menos assim, ó, a quantidade ofertada é igual a mais ou menos A mais BP, tá ok? Indicando que ela tem uma relação positiva com o preço. Quando a gente insere a tributação, T por unidade vendida, parte do preço que ele receberia vai ser descontado por quem? Pelos tributos. Esse tributo aqui vai para o governo. Então, tributação, tá ok? Então, quando você tem uma relação desse tipo, você tem um mercado onde a oferta está aqui e a demanda está aqui. Quando você insere uma tributação, perceba que a nova curva vai ficar A menos BT mais BP. Ou seja, o que você vai ter é simplesmente um deslocamento da curva de oferta em relação ao eixo menor. Ou seja, a curva de oferta vai cortar o eixo das quantidades num ponto menor. Ou seja, ela vai ficar menor, ou seja, ela vai deslocar para a direita. Então ela faz isso aqui, ó. Então a nova oferta tributada se desloca para a direita, tá ok? E aí o que você tem? Você tinha os preços das quantidades de equilíbrios anteriores. Então aqui a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio. Com a introdução de um tributo, você tem um novo equilíbrio agora. Você tem uma quantidade tributada que variavelmente tem que ser menor a quantidade de equilíbrio. Você vai ter um preço de equilíbrio também maior, mas perceba que esse preço tributado é o preço de quem compra, porque a essa quantidade você está acordando a oferta tributada com a demanda antiga. E aqui embaixo você tem exatamente o preço de quem vende, tá certo? Com tributação. E a diferença entre o preço de quem compra e o preço de quem vende é exatamente a tributação, ou seja, o valor aqui cobrado. E essa área aqui, ó, que é um retângulo, cuja área do retângulo, essa área aqui, né, esse retângulo, é igual a T vezes QT, ou seja, o total de tributos vezes a quantidade de negociada vai dar a arrecadação do governo. E repara que essa arrecadação ela é extraída como? Retirando parte do excedente do consumidor e parte do excedente do produtor. E note também que parte dos excedentes não é aproveitado e é extinguido com a questão da tributação. Então esse excedente aqui que não vai nem para o produtor nem para o consumidor, também não vai para a arrecadação, é chamado de peso morto ou dead weight loss. Tudo bem? Só que o que acontece? Você possui essas relações de perda com tributação ou não de uma maneira não muito igual, porque os mercados não são simétricos. O que significa o mercado simétrico? Oferta e demanda possuindo as mesmas relações em termos de, que é a quantidade aqui preço, as mesmas relações em termos de sensibilidade de preço. A sensibilidade do preço é medida pela elasticidade de preço da oferta ou demanda. E a elasticidade mensura o quantos por cento da quantidade se alteram, tá ok? Quando você altera uma porcentagem no preço. Ou seja, se a elasticidade de preço for igual a 1, significa, por exemplo, no caso da demanda, que se o preço subir em 1%, a quantidade demandada cai em 1%. A mesma coisa para a oferta, se o preço subir em 1%, a quantidade, aqui vai ser a quantidade demandada, a quantidade ofertada sobe também em 1%, tá ok? Logo, a elasticidade geralmente ela é mensurada em termos de módulo. Por quê? Porque o sinal, o sinal se torna irrelevante, uma vez que a lei da demanda, a lei de preços diz que sempre que o preço sobe, a quantidade demandada cai, e se o preço sobe, a quantidade ofertada também vai subir, tá ok? Nesse caso, quando você insere uma tributação, parte dos excedentes antigos, aqui ó, você tem um excedente antigo e aqui você vai ter os novos excedentes. E isso aqui é a arrecadação.
A arrecadação tributária vai tender a ser uma média, tá ok? Vai se dar por uma média do excedente do consumidor vezes uma constante A, mais excedente do produtor vezes a mesma constante A, tudo dividido por 2, tá ok? Ou seja, ambos vão ter o mesmo peso na hora de compor a arrecadação. Caso essa elasticidade seja diferente, aí consumidores e demandantes vão contribuir de maneira diferenciada para essa média da arrecadação. Como assim? Quem possui a menor elasticidade de preço vai levar vantagem na hora de fazer a negociação com tributação. Suponhamos que a elasticidade de preço da oferta seja maior que a elasticidade de preço da demanda, o que indica que na hora de fazer a arrecadação, parte do excedente do consumidor vai ser multiplicado por uma constante A e parte do excedente do produtor vai ser multiplicado por uma constante B. Tudo isso dividido por 2 indica que A vai ter que ser maior do que B. Se você tem a relação inversa, onde a oferta possui uma elasticidade menor, você vai ter a mesma arrecadação com uma configuração parecida com essa aqui de cima, só que a diferença é que B vai ser menor do que A, ou seja, indicando que o produtor vai pagar mais. O produtor paga mais e aqui em cima, obviamente, o consumidor paga mais. Bom, essa volta toda é para dizer o seguinte: essa volta toda ela visa responder um seguinte problema crônico na economia, e até um problema de políticas públicas. O que acontece, por exemplo, quando você tem um mercado que a gente chama de bem de vício, ou seja, como as drogas. A definição de bem de vício é que a elasticidade de preço da demanda ela chega a ser menor do que 1, talvez até próxima de 0, indicando que se o preço subir 1%, a quantidade pouco se altera, tá ok? Pouco se altera. Uma curva desse tipo, por exemplo, vou mostrar aqui uma curva de demanda perfeitamente inelástica, seria uma curva assim, ó. Aqui é a quantidade e aqui é o preço, e essa aqui é a sua curva de demanda, indicando que o demandante ele tem que comprar aquela quantidade independentemente do preço. E aí quando você tem um ofertante elástico, todos os ajustes promovidos pelo governo são pagos pelo demandante. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quando você promove a guerra às drogas, o que você está fazendo? Você está diminuindo, a implicação lógica é você diminuir a oferta. E quando você diminui a oferta, obviamente você desloca a oferta para a direita. Se diminui o número dos atores, você desloca a oferta para a direita. Então essa aqui não vai ser, é como se fosse uma oferta tributária, mas é uma oferta diferenciada, uma oferta contraída da guerra, das drogas. O que você tem é o seguinte: o equilíbrio antigo, o preço era esse aqui, ó. Com a guerra às drogas, o novo preço vai ser esse aqui, ó. Ou seja, a única coisa que você está fazendo é mantendo a quantidade intacta, e esse é o excedente do consumidor antes, do produtor antes, e esse agora é o excedente do produtor antes. Então o que a guerra às drogas faz é tornar o mercado muito mais rentável para os poucos ofertantes que conseguem se manter nele, e obviamente reduzindo todo o excedente do demandante. Mostrando que em mercados cuja demanda seja inelástica a preço, você não pode promover uma quebra nesse mercado contraindo a oferta. Você tem que buscar novos meios, e um dos meios seria você atacar ou mexer, por exemplo, nessa relação em termos de demanda, ou também pensando novas formas de atuação dessa oferta. Tá ok? Então fica esse recado aí em termos de políticas públicas e utilização de um modelinho básico, e qualquer dúvida ou sugestão fala comigo. Muito obrigado.